essa estrutura de abandono e de possibilidade de deixar o passado no seu lugar e você se livrar de um peso que você carrega até hoje. Se a gente pudesse olhar de uma maneira ampla, esse momento agora cósmico está favorecendo um abandono de um peso que a gente carrega desnecessariamente. Esse é um contexto específico, e que é o contexto que nós lidamos muito com o da aura, que é uma ressignificação e uma nova possibilidade de olhar o passado a partir do olhar do presente, sabendo com clareza o que está vigorando agora. Então você olha para o passado e não se confunde. E na aula passada, eu trouxe um tema ali como exemplo, inclusive não era o tema proposto exatamente ali da nossa conversa, mas eu trouxe como exemplo o tema da culpa, certo? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei um tanto da culpa na aula passada e eu quero aprofundar esse tema, porque quando a gente vai falar de culpa, a gente vai falar muito de perdão também. Então, assim, essa dupla, ela se relaciona de uma maneira muito íntima. E, especialmente também, porque culpa, e aqui eu vou fazer um direcionamento mais específico, porque também é um contexto desse movimento astrológico que a gente está vivendo, que é uma ressignificação das relações mais próximas. Então, veja que interessante, nós temos um ambiente de ressignificação daquilo que é um peso desnecessário, ou seja, que pode ficar no passado, que eu estou apontando hoje, mais especialmente para essa ideia de culpa, e nós vamos abrir essa ideia de culpa de algumas formas para a gente poder compreender, porque quando a gente fala culpa, a gente pode entender de muitas formas, cada um vai entender de um jeito, né, na verdade, porque com o que está ressoando agora, num ambiente onde a culpa pode estar relacionada aos relacionamentos mais próximos. Veja como a gente pode fazer um recorte e se eventualmente não é o que você está vivendo aí na sua vida. Uma relação que diz respeito a algo que já passou, que pode ser um peso sobre aquilo que você tem uma ideia de si mesmo a partir do que você poderia fazer ou não e diante das relações mais próximas. Esse é um contexto mais específico para nós hoje que diz respeito muito à fortaleza da aura, porque uma aura fortalecida poderia passar por esse momento sem criar mais drama, mais comoção no nosso ambiente diante dessas relações e diante disso que a gente sente diante dessas relações, que hoje nós estamos aqui apontando como a culpa. Porque a culpa, nós podemos, generalizando tanto, nós podemos perceber a culpa como dois momentos. Ou a culpa que nós sentimos, e aí essa culpa que nós sentimos, eu vou dividir em duas também, que ela diz respeito a um sentido de localização, que é o que a aura está fazendo. Então, assim, estou usando a aura aqui como referência. Lembra lá, nós falamos desde o início lá do começo do ano, que o número 7 ele é um campo de localização, dá um sentido de localização. A aura é o nosso local, é o sentido, é a estrutura onde algo pode acontecer. E nesse sentido, a culpa impede que a estrutura possa ser favorecida para que esse algo, e esse algo aqui é o perdão, é o divino, possa se revelar. Então, mas estamos lá. Então, a culpa que nós sentimos, eu estou apontando aqui como dois momentos. Um de localização de tempo e espaço, porque perceba, você pode sentir culpa por achar que não está no local correto. Ou você está muito longe de algo e você sente que não está no local correto, ou você está muito perto de algo e você sente que está sufocando algo, certo? Não é esses dois sentidos de localização que a culpa pode nos prover diante da culpa que a gente sente sobre nós mesmos. Esse é o sentido de localização. E uma culpa que diz respeito à aura com a sua dupla, o número 3, que vai falar da ação. A culpa sobre uma ação equivocada. Ou seja, nós podemos sentir culpa porque nós estamos localizados num lugar equivocado, ou nós pensamos que estamos, né? Porque a ideia não é que nós estamos equivocados, porque se nós estamos no local que estamos é porque deveríamos estar lá. Então não há outro lugar para se estar a não ser esse que você está. Mas a gente pensa que está no local errado. Então uma culpa que surge pelo sentido de localização, ou muito longe ou muito perto, possa sufocar, ou muito longe que possa não fazer diferença na vida de quem a gente gostaria de estar perto. Ou uma culpa que vem pelo sentido do número 3, que é de uma ação equivocada. Nós não sentimos que a nossa ação foi correta. Ou nós falhamos porque machucamos alguém, então nossa ação machucou alguém e você se sente culpado em relação a isso, ou você deveria ter feito e você não fez. E esse movimento aí causa um sentimento de culpa também em relação ao fazer. Então a culpa que nós sentimos pode ser de dois modelos, de localização ou a partir da ação. Estamos aqui falando em termos gerais, mas se vocês olharem para a vida de vocês, vão perceber que esse grande leque de culpa que a gente sente em relação a nós mesmos está dentro de alguma dessas duas áreas. Ou longe ou perto demais, ou ação equivocada.
Esse é um modelo de culpa que a gente pode sentir. Que é, digamos também, diante da nossa avaliação da aura e do número 6, por isso que o número 6 vem antes, que é uma não clareza sobre aquilo que é. Então a gente sobrecarrega o nosso sistema com um peso que não nos cabe. Porque esse tipo de culpa é um peso que não nos cabe, porque a vida já estava acontecendo daquela forma, ela já era perfeita daquela forma. Então faltou clareza de visão para ver que a vida estava perfeita da maneira como ela estava e que o que poderia ser feito já foi feito. Então tudo estava adequadamente no seu lugar. Falta essa clareza, você perde a medida e sobrecarrega um peso em você que não lhe cabia. E um peso que diz respeito ao passado. Ou você pode, no outro aspecto da culpa, você pode culpar alguém. Então, ou você se culpa por essa localização ou por uma ação equivocada, ou você culpa alguém pelos mesmos sentidos, mas você terceiriza a culpa. Também é, digamos assim, uma falta de clareza sobre a sua responsabilidade. Por isso que o número 6 vai falar da responsabilidade. Você só vai olhar para essa relação com o passado de uma maneira adequada se você passou pelo número 6. Sem ter passado pelo número 6, você não compreende essa relação com o passado de uma forma adequada, porque você não sabe aonde está a responsabilidade. E aqui nesse sentido eu quero apontar que esse jogo da culpa, ele parece muito bonitinho, principalmente quando a gente se culpa em relação a coisas que a gente fez equivocadas, porque ele parece, veja se não é isso, ele parece um senso de responsabilidade. Veja se a gente não faz isso. A gente tenta colocar na culpa a função que seria da responsabilidade em nós. Como nós não temos responsabilidades por nós mesmos, tá? Nós não aprendemos a assumir essa responsabilidade de uma maneira totalitária, visceral, onde você assume completamente a responsabilidade pela sua vida. Nós falamos disso bastante ano passado, sobre esse sentido do guerreiro, de assumir a responsabilidade, ser responsável por si mesmo, a habilidade de dar a resposta. Falamos bastante disso ano passado. Se você não assume isso, o que vai acontecer no número 7? Você vai se culpar ou vai culpar alguém. Esse senso de justiça e de responsabilidade vai ser terceirizado ou vai substituir em você aquilo que deveria estar vigorando, que seria a responsabilidade. Então, num certo aspecto, perceba se não é isso que acontece. Essa culpa que a gente sente vem como uma ideia de substituir a responsabilidade que nós deveríamos ter tido e que a gente sente que não teve naquele momento. Então a culpa vem para tentar substituir a responsabilidade. E culpa não é responsabilidade. Culpa, nesse sentido aqui, é um peso desnecessário. Tá? É um peso desnecessário. Nós não deveríamos, no sentido mais amplo, assim, e não como você projetar isso na sua maneira de pensar e falar assim, então eu não vou mais ser culpado, Porque não é assim que você se livra da culpa. Apesar de ser um ato de soltura, digamos assim. Mas não é assim que você se livra, é intervindo, assim como a gente faz as práticas. Mas a gente tende a colocar esse peso em cima de nós e ficar com ele para tentar preencher o espaço que um dia deveria ter sido o da responsabilidade. Então é um tipo de olhar equivocado em relação ao passado. Culpa não é responsabilidade. Como eu estava falando, culpa é um peso que a gente coloca desnecessariamente em cima da gente. E a gente poderia olhar ainda mais para esse aspecto da culpa, porque nós estamos, e isso tem uma influência muito grande mesmo, mais do que a gente imagina, nós estamos num modelo de sociedade judaico-cristã, aonde esse modelo de culpa, e esse não era o ensinamento de Cristo, tá? Eu estou falando assim, no modelo institucionalizado, onde a religião se torna uma instituição, porque esse não era o modelo de ensinamento de Jesus. Jesus era um libertário, completamente libertário, e promovia um espaço de leveza para as pessoas, e não de peso, que é o que a culpa faz. Então nós estamos num modelo social onde é aceitável você sentir culpa. A gente transformou esse peso numa espécie de virtude ou de nobreza, que quando você sente que não estava ali no local adequado ou que não fez algo que precisava ser feito, você se culpa, como se culpasse, você se livra dos seus pecados, Então, a culpa seria assim, uma forma de se redimir dos pecados e assumir a responsabilidade tardiamente sobre aquilo que foi feito. Então, a gente tenta compensar a responsabilidade se punindo. Então, a culpa vem como uma punição diante dessa necessidade de se livrar de um equívoco, como se a gente não pudesse conviver com o aprendizado. Então, veja, nós já falamos, e eu falei isso na aula passada, e eu caracterizei, inclusive, Dharma dessa forma, da nossa capacidade de olhar para a vida como forma de aprender, como ensinamento. Se a gente olha para a vida como ensinamento, nada está errado. Para que sentir culpa?
se nada está errado e nós, na verdade, estamos aprendendo ao longo do processo. Então a culpa, ela vem, além de tentar, digamos assim, suprir essa necessidade de um senso de responsabilidade, ela vem mascarar e impedir que a gente olhe para a vida como forma de aprender. Porque daí você não aprende com isso, você se pune. E não é a partir da punição que você aprende. Nós temos falado muito aqui, e para todos vocês aí, isso aí já deve ser um espaço mais ou menos assentado. Yoga é relaxamento. Então, punição não é relaxamento, punição é tensão. Então, como é que você vai aprender e você vai experimentar a vida se você está aumentando a pressão diante de você, diminuindo a possibilidade de estar relaxado quando você se sente culpado? Então, nesse sentido, e aí o Yogi Bhajan, por exemplo, ele falava assim que a culpa é o maior dos pecados. Quando a gente tem a nossa visão equivocada que a culpa vai nos livrar dos pecados, ele vai lá e aponta que a culpa é o maior dos pecados, porque e vamos entender pecado como nesse sentido, porque a gente já está também muito deturpado o sentido da palavra pecado. Vamos pensar pecado assim, ó, traduzindo o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos tira dessa condição de relaxamento, onde é capaz de transbordar a vida naturalmente. Ou seja, tudo que pode enfraquecer a aura seria pecado nesse sentido, porque tira de nós a possibilidade de relaxar. E a culpa é o que mais faz isso no nosso modelo. Se a gente vai considerar a importância da aura para esse ambiente da estruturação onde algo pode acontecer, quando a culpa está ali, você já está fadado a não relaxar mais. Então não há como você criar um ambiente propício para transbordar o perdão. Nós falamos aqui, perdonare, então assim, o dom em possibilidade máxima, se você sentir culpa. Então veja a relevância que é e o enrosco que nós estamos. É lógico que nós estamos trabalhando na maneira de intervir para se livrar disso, porque não é você pensando. Então veja, se a culpa ela é um peso desnecessário colocado ali, quem é que coloca esse peso? Pense aí, quem é que coloca esse peso no nosso próprio sistema? A autoimagem. Quem adiciona esse peso no nosso modelo é aquilo que a gente pensa ser, não aquilo que a gente é. Por que aquilo que a gente é vai adicionar peso desnecessário? Não faz o menor sentido. Quem que vai adicionar peso? Aquilo que não é, porque precisa confirmar a ideia que tem sobre si mesmo. Então a nossa autoimagem se apropria da culpa para ficar criando uma manutenção daquilo que a gente pensa ser. Então, nesse sentido, você continua, e veja se você não usa a culpa, e aí seja brutalmente honesto com você. Toda vez que você sente culpa, veja se você não usa isso para criar uma manutenção de ou você é uma vítima, você é um coitadinho, ou que você merece um perdão e você quer mudar a percepção que as pessoas tiveram de você. Então veja, se você foi duro com uma pessoa e essa dureza criou num certo grupo de pessoas uma imagem sobre você, de que você não é uma pessoa amável, você vai querer se sentir culpado para refazer a ideia que esse grupo ficou de você. Ou seja, é a sua autoimagem que está determinando o processo diante das relações. E aqui eu estou falando de um grupo, mas pensa nas relações mais próximas, que é o que eu estou apontando agora para esse momento nosso principal. Então vai lá, se você tem um relacionamento amoroso, ou se você tem um relacionamento muito próximo com pai e mãe, ou com filhos, perceba se você não está projetando uma culpa em cima de você para tentar limpar a barra da imagem que você tem diante dessa pessoa. Isso é um método que a autoimagem tem de criar uma manutenção sobre ela mesma e controlar aquilo que os outros percebem da gente. Seja quando os outros cometem algo contra a gente quer se sobressair, então a gente quer ficar por cima, a gente culpa os outros como se a gente estivesse de cima, ou quando a gente quer se livrar de algo que a gente fez e achou que foi equivocado e quer se colocar embaixo, então a gente culpa nós mesmos diante do outro ou diante de nós mesmos para ressignificar a imagem que a gente tem. E esse processo pode ser sutil, que a gente pode fazer só dentro de nós mesmos, o que dificulta ainda mais você perceber que isso é uma manutenção de imagem. Aí você está criando uma manutenção de imagem para você mesmo, o que é pior, porque você está se enganando e não está percebendo que está se enganando. Então você não está conseguindo ser honesto o suficiente com você a ponto de perceber que está se enganando. Porque na relação com os outros, isso ainda fica um tanto mais explícito. Se você tem um pouco de percepção da realidade, você já percebe que isso é um jogo diante das relações. Mas com você mesmo, você acha, tá, mas se eu não estou mostrando isso para ninguém, como que isso é manutenção de imagem? É manutenção de imagem para você, para si mesmo, para garantir que essa ideia de si continue vigorando.
E é por isso que a gente precisa intervir e trabalhar poderosamente na aura e compreender esse campo do número 7 como uma estrutura de leveza, de transparência, de luminosidade, que é o que a aura é, transparente, leve e luminosa, aonde algo pode acontecer. E o que acontece? Você em realidade, perdonare. Você é essa realidade do perdão. E é nesse sentido que a gente fala aí, né, costumeiramente, você já deve ter ouvido muitos terapeutas falar disso, que você precisa se perdoar. Então, você precisa perdoar a si mesmo sobre essa ideia da culpa. Então, porque começa aí, é o primeiro passo. Essa ideia do perdão que vai se transformando e vai dissipando esses pesos até o ponto onde você se sente livre o suficiente para transbordar naturalmente o dom. E aí acessar isso que nós temos apontado aqui ao longo das nossas aulas como uma tradução mais elevada, ou mais ampla, melhor dizendo, da palavra perdoar. Mas começa com essa ideia de que, ao sentir culpa, você necessariamente precisa se perdoar. Mas ainda há um jogo, se há necessidade de culpa e necessidade de perdão, de uma autoimagem e de uma visão que surge a partir do aspecto da dualidade. Ainda não é uma visão integrada, porque se fosse uma visão unitária, totalmente integrada, não há quem culpar e não há quem perdoar. Há simplesmente uma única realidade acontecendo. E é isso que Guru Nanak aponta lá como Ek. Só há sempre uma única realidade acontecendo. Se há uma necessidade de um jogo de relação, é porque essa única realidade não está vigorando como a única possibilidade. O que está vigorando é a autoimagem percorrendo, né, a personalidade percorrendo esses dois caminhos aí da dualidade. Quando, na verdade, o que deveria estar acontecendo é o número 11, a totalidade. O 1 percorrendo os dois caminhos da dualidade. É quando a unidade percorre os dois caminhos da dualidade. Isso é 11. Por isso que são dois números 1. As duas possibilidades na manifestação, porque a manifestação é dual, mas as duas possibilidades da manifestação estão sendo preenchidas pela única unidade, pelo 1. Tá? Isso é 11 e por isso que é o seu centro de comando. É por isso que isso precisa vigorar na vida como centro de comando mesmo, e não a autoimagem, não a personalidade. Isso é identidade. É por isso que o 11 vai falar muito de um alinhamento vertical com essa expressão do divino, porque é a realidade, a única realidade. E a culpa nos tira dessa realidade.